Eu realmente odeio ter que começar todo o vídeo de Kagurabachi deste canal falando a exata mesma coisa. Porque realmente não parece que tem validade ao que eu estou falando sério, mas é isso. Kagurabachi fez de novo. Quando eu achei que o mangá já estava ótimo depois de 2 arcos muito bem feitos, fui surpreendido de novo com essa obra. Porque o que aconteceu no último ano foi definitivamente muito interessante. Esse é um vídeo meio complicado de se fazer porque esse foi o arco mais longo do mangá até então. E sim, pelo menos segundo a wiki oficial, o arco nem sequer chegou ao fim ainda. Mas esse é um arco meio estranho por dar focos em diversas coisas. Muita coisa adicionada pra lore, vários e vários personagens novos adicionados enquanto alguns antigos foram sendo deixados para trás. E mesmo que por enquanto o arco narrativo tecnicamente não tenha terminado, esse vídeo se trata sobre um outro tipo de arco. Um arco de personagem que foi se elaborando nos últimos 50 capítulos da obra. E mesmo que eu ainda vou passar comentando o que eu achei mais relevante e interessante pro universo da obra, aqui eu quero demonstrar como Kagurabachi conseguiu fazer um dos seus melhores personagens, Seiichi Samura. Só lembrando, esse vídeo conterá spoilers de toda a obra até o capítulo 85. E vai principalmente partir de onde nós paramos da última vez, no capítulo 45. Se você não leu ainda, eu não quero que esse vídeo vire uma substituição para sua experiência. Recomendo que você leia tudo e volte aqui depois. Eu espero. O começo do arco do assassinato do espadachim é uma coisa até que bem descompromissada. O mangá volta a seu objetivo usual, que é recuperar todas as espadas de volta antes da gangue Hishaku, e nesse momento eles estavam invadindo uma fortaleza em Kyoto, onde tinha um dos antigos portadores da espada. O Samura só seria de fato introduzido uns capítulos depois. Um espadachim cego que lutou junto de Rokuhira durante a guerra de Seitei. E tipo, no primeiro capítulo dele, nem dá pra adivinhar que ele vai ser tão importante pra obra quanto ele realmente é. Mas a backstory que dão pra ele é completamente fundamental. Pelo menos a backstory que é dada por enquanto. Porque o Samura não é cego porque nasceu assim. Ele mesmo se cegou por vontade própria. Porque, segundo mesmo, ele não queria mais ter que ver a si próprio tendo que dilacerar outras pessoas. Aqui a gente aprende que, mesmo que o governo ensine nas escolas que os portadores das espadas mágicas foram heróis, isso não era exatamente verdade. Aparentemente, alguma coisa horrível tinha acontecido durante a Guerra Seitei que deixou todo mundo ali com cicatrizes. E tudo isso foi acobertado durante os anos. Mas, para quem estava lá, a memória do que aconteceu nunca iria embora. Segundo Samura, não havia mais salvação para ele. Ele vai pro inferno. Não existia nada mais que poderia ser feito em relação a isso. Sim, isso é completamente bizarro e qualquer relação com o fato que o Japão até hoje não reconhece os crimes que ele cometeu durante a Segunda Guerra não é mera coincidência. Mas ok, tem coisas muito boas nesse começo de arco, e de fato, a luta do Chihiro contra o Hirohiko talvez seja uma das minhas lutas favoritas do mangá. E isso porque, enquanto as outras lutas normalmente revelam algo mais interessante sobre o sistema de poder de Kagurabachi, ou sobre as próprias espadas, o autor escreveu essa luta em específico para entrar bem dentro da moralidade e do psicológico do Chihiro. Porque até agora a gente fica no pensamento que os caras maus são maus porque matam inocentes. E tudo bem eu matar caras maus, até porque eles são maus. Mas, para a pessoa comum, meio que não importa. Se ela se deparar com você decapitando outro ser humano a sangue frio, ela vai te ver como um monstro. Ela não vai te perguntar por contexto ou coisa do tipo. Ela já te vê como um demônio. E é exatamente isso que acontece na luta. E isso fortalece ainda mais o pensamento do Samura de que não importa, ele já tirou sua humanidade faz muito tempo. E é exatamente por isso que, quando ninguém esperava, é revelado para nós que antes da invasão da fortaleza, Samura tinha revelado informações que Uruha estaria bem ali naquele dia, diretamente para a gangue Hishaku, e o objetivo é muito simples: reunir todo mundo em um só lugar para acabar com a desgraça de uma só vez. Os portadores das espadas tinham que morrer.
E se você acha que o Samura assumiu uma postura de vilão nessa hora, nem isso aconteceu. Desde sempre ele assumiu a postura de um personagem trágico, que já não via, sem querer fazer piada, nenhuma esperança na vida. Então, para ele, a única justiça que podia acontecer é aquela: matar todos os 7 que estavam com a espada e finalmente acabar com a dor de todos. E se você acha que ele falha porque tá indo contra o protagonista da obra, você tá errado. Ele mata o Uruha e depois mata o Chihiro. Bom, quase, até porque o autor não é tão maluco assim, só um pouquinho. Acontece que o principal poder da espada do Samura é o que o mangá chama de Suzaku, mas que eu vou me referir como a Fênix, porque essa é exatamente a função desse poder. Ele consegue reerguer algo das cinzas. De forma muito básica, é um poder de regeneração muito louco, que vai até de curar ferimentos bem simples até a programar a volta de alguém à vida. Com a única limitação real é que o Samura não consegue usar o mesmo poder em si mesmo, ou seja, se ele morrer, acabou o poder da Fênix. Então, o que ele realmente queria fazer era sim matar todos os portadores da espada, mas eles seriam renascidos depois. Assim, nesse processo, eles perderiam o contrato eterno da espada, que dita que se o portador da espada mestra, Shinoichi, morrer, todos iriam morrer juntos. Então, o que Samura estava fazendo é prevenir que isso acontecesse. Mas com uma diferença: ele não conseguiria tirar o próprio contrato eterno. Então, mesmo que ele não tire a vida dos outros portadores para matar o portador da Shinoichi, ele vai ter que se sacrificar para realizar tal feito. Mas por que ele estaria tão determinado a fazer isso? O que exatamente aconteceu na guerra? Bom, isso é elaborado em apenas uns capítulos depois, e senta lá que a história vai ser longa. O que aconteceu foi que há alguns anos atrás, habitantes de uma ilha isolada perto do Japão invadiram as terras japonesas, dando início à Guerra de Seitei. E justamente nessa ilha que se originou a matéria-prima que deu origem às espadas enfeitiçadas. E essa guerra durou exatamente 1 ano e 5 meses. E por boa parte do tempo, o Japão estava perdendo. O jogo só começou a virar quando Rokuhira conseguiu forjar as espadas. E assim, ele e mais 5 pessoas de confiança que viraram os portadores conseguiriam fazer todos recuarem e chegarem na tal ilha. E bom, ali meio que a guerra terminou. Ou pelo menos era para ter terminado. Todos os invasores eram vistos como bárbaros pelo povo japonês. Mas quando chegaram lá, o que se descobriu foi que na verdade a boa parte das pessoas ali eram pessoas normais. Civis que também estavam sofrendo com a guerra. É claro que os cidadãos se renderam muito rápido e sem resistência. Um acordo de paz já foi feito e assinado entre os dois países, com a família real que liderou a invasão despojada do trono. Ok, tá tudo certo, né? Não. Mas aí, o portador da espada mestre Shinoichi, sem aviso prévio, falou que não, eles devem ser aniquilados. E assim, aconteceu o que o mangá chama de maledição. Quando foram ditas aquelas palavras, a espada reagiu, lançando poder com força brutal e inimaginável, exterminando todos que habitavam aquela ilha, o que resultou em um total aproximado de 200 mil mortes. Claro que depois de tudo isso que rolou, o governo japonês não queria gerar uma crise de instabilidade política quando voltassem ao seu território. Então, mesmo que tenha rolado eu não sei se eu posso falar isso no YouTube, um genocídio, vocês entenderam? A posição oficial do governo foi acobertar tudo e passar panos quentes. Geno? Que geno? Nada aconteceu naquela ilha. Então, seguiu. A maledição foi abafada da história porque, como vocês sabem, a história é sempre contada pelos vencedores. Mas aquilo ainda estava muito forte na mente dos portadores. Isso inclui tanto Samura quanto o próprio Rokuhira, que tinha feito as espadas apenas com as melhores intenções possíveis, salvar o próprio povo e impedir que inocentes morressem. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. O poder das espadas era muito maior do que ele mesmo imaginava. E isso faz a gente se questionar
se seres humanos realmente deveriam portar armas tão fortes e poderosas, capazes de exterminar tantas vidas em um só piscar de olhos. Você pode falar que o pai do Shihiro se tornou a morte, destruidor dos mundos. Eu posso falar isso em tom de piada, mas a analogia que o autor faz entre espadas e bombas atômicas não é nem um pouco sutil. Mas depois disso, Samura teve que retornar à sua vida normal, ou pelo menos tentar conviver com ela. Ele volta para sua casa, junto de sua esposa e sua filha, passando um bom tempo com ela, treinando ela nas artes marciais de espada para que ela também possa se defender. Porém, avançando um pouco mais no tempo, o líder da família Hishaku entrou em contato, alertando que a maledição estaria prestes a ser acionada de novo. E assim, todo o acordo foi feito. E Samura conseguiu elaborar o plano de quebrar os contratos eternos para, no final, se sacrificar para acabar com a maledição de uma vez por todas. Vale destacar que, logo após isso rolar, Samura também resolve largar sua filha para trás, enquanto sua esposa nessa altura já tinha ido para outra. Mas não um abandono completo. Para o próprio bem dos dois, ele entrou em contato com os ninjas Masumi para retirar ele da memória da filha. Assim, seria melhor para ela. Ela vai poder viver uma vida normal, sem ter que se preocupar nem com a natureza do seu pai ou com seu luto. Quanto isso, ele iria realizar o sacrifício. E bom, para impedir isso, o que tanto os Masumis quanto o próprio Shihiro decidem é ir atrás da própria Iori, filha do Samura, recuperar suas memórias e assim usar ela como uma forma de barganha com o Samura. Isso não dá lá tão certo. Eles foram para um hotel que supostamente seria muito seguro, mas como ninguém poderia esperar, os Hishaku também tiveram a mesma ideia. Honestamente, eu realmente gosto muito de como Kagurabachi conseguiu alcançar um balanço muito positivo entre ter cenas de ação muito bem construídas e ainda assim ter uma história muito boa para contar. E mesmo que ela no início não te aparenta te fornecer quase nada, o autor pouco a pouco foi introduzido os temas que ele queria abordar. E a esse ponto, Kagurabachi é um mangá que fala sobre muita coisa: paternidade, morte do autor e agora, mais do que nunca, uma crítica completa à postura japonesa diante das guerras que o país passou, e uma visão de que ninguém deveria ter acesso a armas de destruição em massa. E talvez o mundo fosse um lugar muito melhor se elas sequer existissem. Sim, Kagurabachi é um mangá muito político e muita gente de fora nunca vai entender isso, mas fazer o quê? Bom, tudo sobre o arco, sinceramente, já teve material suficiente para eu fazer esse vídeo, mas ele não teria o mesmo impacto se o arco de personagem do Samura não tivesse tido uma conclusão muito boa. Inclusive, se você me perguntar qual o meu capítulo favorito da obra até o momento, com certeza é o capítulo 85. Como eu disse anteriormente, eles foram atrás da filha do Samura e ali resgatariam sua memória. E ali a intenção deles era realmente colocar a Iori nesse mundo de máfias e veteranos de guerra, porque essa era a verdade. Mas o Shihiro, meio que em um ato de empatia, resolve dar à garota a escolha de, se quiser, voltar à sua vida normal como se nada tivesse acontecido, selando sua memória de novo. Uma parada meio Matrix, sabe? Você vai escolher a pílula azul ou a vermelha. No final das contas, por causa de todo o caos que acabou rolando, toda essa operação meio que foi pausada. Mas sim, tudo indica que no final a Iori vai escolher viver a realidade. Até porque, vendo que a situação realmente estava feia, o Samura decidiu aparecer para intervir. Até porque ele estava observando tudo, por meio desse corujão que ficou no céu tapando o sol durante todo esse tempo. E aí acontece a luta final, pelo menos desse segmento da história. A última luta entre o Shihiro e o Samura. Acontece que no final das contas, o Shihiro concorda que algo tem que ser feito. Mas esse algo não é o Samura ter que se sacrificar em uma missão kamikaze. Até porque não é só ele que perderia com isso. Agora teria uma filha que ele teria que deixar para trás. Pessoas que gostam dele, mas infelizmente ele já tá tão decidido naquilo que ele não consegue reparar que existem outras opções, que o Shihiro tá tentando oferecer algo diferente. E até que faz sentido, porque até aqui realmente não parece que existe outra opção. Mas é aí que o autor nos revela algo muito interessante. Talvez você não se recorde disso, mas eu falei que durante a guerra, o Rokuhira fez 6 espadas. Isso não foi um erro. De fato, só foram feitas
6 espadas durante a guerra. A 7ª espada, a Enten, justamente a que o Shihiro usa, foi feita depois da guerra com um único propósito: destruir todas as outras espadas. E no final das contas, era isso que precisava ser feito. O Samura não precisava morrer, eles podem trabalhar juntos. Mas ele estava há tanto tempo nesse ciclo de culpa e ansiedade que ele não queria se convencer que outra opção sequer existia. É tragicamente irônico que o mesmo personagem que tem o poder de regenerar qualquer ferida e até programar pessoas a voltarem depois da morte, não consegue reatar a cicatriz da guerra que ele deixou no passado. Ele ficou todos esses anos remoendo o que aconteceu, até um ponto que destruiu a sua cabeça. A única coisa que seria capaz de convencer ele do contrário é se sua espada conseguisse ser quebrada pelo Shihiro. E é justamente isso que se trata essa luta. E depois de um longo tempo, depois que ele consegue fazer isso, Samura está curado. Curado da sua cegueira que afligiu ele há tantos anos, finalmente ele conseguiu enxergar esperança para o futuro. Um motivo para ele conseguir seguir em frente. E assim, não apenas ele foi curado da cegueira no sentido metafórico, mas também no sentido literal. Depois de anos, Samura conseguia ver de novo o mundo. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe sua curtida e compartilhe esse vídeo se você concorda com a mensagem e se você acredita no meu trabalho. Vai ter mais dica agora abaixo, assim que sair mais capítulos, lançar mais conteúdo para falar sobre. Talvez esse venha um anime em breve, né? Estamos na espera. Mas por enquanto é isso. Até mais.